Eu sou de Canidé, Alto Sertão do Ceará, eu sou cearense. É que meu pai era federal, né? Ele era do Ministério da Fazenda e pela função que ele tinha, era obrigado a ser transferido de estado a cada 3 ou 4 anos. Então, não, eu morei no Ceará, ele trabalhou no Piauí, trabalhou em Alagoas, moramos também em Alagoas. E depois ele foi transferido para Curitiba e aqui ficou. Terminou a carreira dele como superintendente da Receita Federal. À época era Joinville, era Santa Catarina e Paraná. Era uma entidade só que representava o Ministério da Fazenda. E ele era o superintendente à época. Faleceu jovem e toda a família ficou em Curitiba. Eu tive minha formação universitária, um pouco também a secundária, em Curitiba. Nasci em Três Barras e nunca vivi em Canoinhas e Três Barras, até eu me formar na faculdade, quando eu vim para cá. Nós viemos para cá em dezembro de 1974. E viemos assim meio sem saber se íamos ficar, se não íamos ficar, o que íamos fazer. Viemos para dar um apoio para minha mãe e para meu pai, que estava numa situação estressante, estava difícil a vida para eles. E acabamos ficando até hoje. Estamos aqui há 51 anos, graças a Deus. Tudo bem, tudo certo. E eu vim resgatar, de certa forma, uma herança, que era uma vontade enorme da minha avó, que sempre tivesse um médico Oliveira, né? Representando desde o meu avô que vinha. Então, acho que consegui lembrar e honrar os princípios da minha família enquanto profissional da saúde. Eu fiz minha formação básica e o colegial em Ponta Grossa, no Colégio Estadual Regente Feijó, em Ponta Grossa. Daí fiz vestibular em Curitiba e fez na UFPR, na Federal do Paraná. Aí morou lá nesse período e na sequência já veio para Campinas. E sempre trabalhou aqui como médica? Sempre trabalhei aqui como médica. 51 anos já fez. Foi uma das razões da gente vir para cá, porque eu precisava de alguém de apoio para ajudar a cuidar também da bebê, né, da Andréia. Daí aqui era melhor, tinha minha mãe, tinha minha avó, que na época também era viva e gostava muito de criança, muito saudável. Ela já foi morar conosco, já em seguida minha avó foi morar conosco, ficou conosco até falecer, ajudou a cuidar meus filhos. Posso dizer que quem cuidou dos meus filhos e criou foi minha avó. É, com certeza. E a época, quando nós chegamos aqui, a classe médica era representada por 4 ou 5 médicos anteriores a nós. Acho que eram 3. Corrija. Era o tio Segundo, que era o mais velho, daí o Dr. Cubas, Dr. Haroldo Ferreira, Dr. Mário Mussi, Dr. Antônio e a Adair. Eram 6 médicos. Quando ela estava aqui quando vocês chegaram? Quem? A Adair já estava. Já, a Adair veio para cá bem antes. A Adair veio em 60 para 62. Acho que ela formou-se em 50, na década de 50. 58. É. Nós moramos 2 anos na casa dos meus pais, junto com os meus pais. E depois, que meus pais moravam na casa antiga aqui, que era por herança de um tio meu. Aí meu tio, negociamos com meu tio, compramos a casa e o nosso intuito era de remodelar a casa. Mas as casas antigamente não tinham alicerces e o terreno trabalhou, não tinha como. Aí nós demolimos e construímos aqui. Mas nós moramos com os meus pais 2 anos e moramos mais 4 anos ali na Almeida Cardoso. Era de um acordeiro, não me lembro o primeiro nome. Essa praça que leva o nome do seu avô já existia? Quando você chegaram? Já. Eu participei da inauguração dessa praça. Eu tinha 5 anos quando foi inaugurada a praça. Cortamos a faixa ali da praça. Já existia. Tenho um sentimento muito grande de pertencimento. E há de ter, porque hoje a medicina está na família dela há 110 anos, mais de um século. E irá continuar, porque já tem filhos, já tem netos médicos, que seria trisneto do Dr. Oswaldo de Oliveira, tetraneto, melhor dizendo. Já tem mais estudando, né?
tataranetos. Então é uma tradição, irá para 200, para 2 séculos e assim por diante. E isso é que ela se refere, a esse pertencimento familiar dentro de uma atividade tão nobre, né? Estudamos juntos desde o primeiro ano, na Universidade Federal do Paraná, e lá nos encontramos e estamos até hoje. Graças a Deus, o Vasco também foi um grande encontro na minha vida. Viemos os dois juntos para cá e conseguimos realizar a nossa vida aqui. Os 2 filhos aqui, uma é médica, é intensivista, cardiopediatra, trabalha em Fortaleza, no Ceará, no hospital de referência do estado. E o outro, meu filho, é veterinário, está aqui na nossa região. Fazia ginecologia e obstetrícia, hoje eu faço só ginecologia. Obstetrícia eu não faço mais porque é muito cansativo, é muita dedicação, você fica grávida com as suas pacientes, você tem que acompanhá-las até o fim. Então é muita dedicação e não tenho mais estrutura física para isso. Mas sinto falta da sala de parto. Eu amava a sala de parto, gostava demais. Para mim não era trabalho, não era sofrimento. A hora que me chamassem eu estava pronta porque era uma alegria fazer um parto. Nem sempre saíam só alegrias, mas era uma alegria ir para a sala de parto. Hoje eu faço nutrologia, que é outra paixão minha. Parte nutricional, parte... E sou curiosa, estou estudando muitas coisas ainda. Estou fazendo muitos cursos, muitas coisas numa área mais mística, mais espiritual. Acho assim que tranquiliza mais o meu espírito, a minha... Estou feliz. Mas nós chegamos com toda a força de trabalho, vontade, conhecimento à época e fomos paulatinamente tendo condições de trabalho e melhorar as condições de atendimento, tanto em consultório e ambulatório, quanto na hospitalar. Nós fomos também, de certa forma, transformadores, né? Nós trouxemos para cá o serviço de pediatria, que não existia, né? Junto com nossos amigos à época, o diretor do hospital, que era o Inocente Bokarski, o administrador, que era o Ednei Nunes de Abreu, e algumas pessoas da sociedade. Até 1978, março de 78, o Vasco foi o único pediatra na cidade. Foram 3 anos de plantão permanente. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, feriado, carnaval, final de ano, Semana Santa, tudo. Um único profissional. Antes de nós estarmos em Canoinhas, as mães deixavam os seus filhos doentes às 6 horas da tarde e iam para casa e só voltavam no dia seguinte. Então a criança ficava praticamente sozinha durante o período de recuperação da doença dentro do hospital. E nós, junto com a diretoria, nós dois e mais alguns colegas, junto principalmente com a diretoria, ficou determinado que naquele momento, acho que foi 77, 78, que as crianças não ficariam mais só dentro do hospital, e sim com suas mães. E o INPS e o INAMPS, e hoje também, não pagavam à época essa estadia da mãe. E o hospital fez com que esse custo fosse absorvido. Nada era cobrado da mãe. Teve um fato assim, que marcou muito no atendimento, até foi um atendimento que o Vasco fez com o Hélio Elide Miranda, que era um ortopedista que estava aqui. Foi uma criança que chegou no hospital com um coice de cavalo. É de cavalo, né? Foi. E ela teve afundamento de crânio, numa época em que estavam construindo a estrada para Mafra. E olhou-se a radiografia, não tinha tom, não tinha nada, o raio-x era do tio Segundo ainda naquela época. Batia o raio-x aqui, vinha no consultório dele bater porque o raio-x do hospital não funcionava tão de acordo. E viu que tinha afundamento de crânio. E daí, como transferir essa criança, trazer para o neurologista para levar para Curitiba?
O Hélio disse, Vasco, eu acho que o cérebro não comprimiu. Você acha, Vasco? Não, acho que comprimiu não, mas vai comprimir. Ele disse, então vamos abrir e fazer uns enxertos das canelinhas da criança. Olha, eu acho que foi a Daíra até que fez a anestesia, né? A Daíra fez a anestesia para essa criança, era uma criança de uns 4, 5 anos, e fizeram essa cirurgia heróica. 3 dias depois mandaram essa criança para fora. Chegou em Curitiba, não tinha me mandado de volta, não precisa fazer nada, tá bem. Nossa, aquilo foi muito bom, né? Lembra dessa história, Vasco? Foi linda essa história, foi muito boa essa história. Nós passamos várias epidemias, poliomielite, difteria, meningite. Na poliomielite eu me lembro dos índices, os nossos índices, eu estava sozinho ainda, né? Não me lembro. Na pediatria. Não, acho que sim. De uma forma ou de outra, comparando Mafra, Rio Negro, Porto União, União da Vitória, nossos índices, à época, eram melhores. E o primeiro caso nós chamamos caso 0, né? De poliomielite, quem atendeu fui eu. Era uma semi-paralisia, ainda, que não tinha ainda paralisia, eu encaminhei para o neurologista pediátrico, na época em Curitiba. Aí a criança voltou para uma reconsulta, eu me lembro até o pai ficou muito zangado, porque chegou lá, o médico só disse a neurovirose e mandou de volta. E ficou pela neurovirose, que é neurovirose, né? E era um pacientezinho daqui de Toné, do interior, quase divisa com o Paraná. E aquele foi o caso 0. E eu notifiquei à época. Eu fiz a notificação, me lembro bem. Mas as autoridades de epidemiologia também não acreditaram muito. Uma vez nós estávamos em Santa Cecília, né? De repente, chegando lá uma pessoa, olha, pessoal, preciso de um pediatra. Foram a Santa Cecília atrás. Impressionante. Estavam passando o final de semana lá, vou voltar para atender. Era bem diferente. E não tinha asfalto, né? Naquela época o asfalto era pouco. E aí vocês eram remunerados pelo número de horas? Vocês marcavam, tinha um ponto para isso? Ou era... Não Nunca tinha. fomos remunerados. Nós nunca fizemos plantão nem sobreaviso remunerado, não. O nosso era um acordo entre os médicos. Alguém precisava descansar um determinado dia. Então a gente fazia um sobreaviso. Uma semana um ficava de sobreaviso, outro. Mas era um acordo entre nós, médicos, não era havia uma atenção nada. à população sem cobrança nenhuma. Hoje é impensável você pegar um profissional e dizer, olha, você vai ficar em uma semana de plantão ou sobreaviso sem remuneração. Né? Mas nós passamos toda a nossa vida... Mas eu acho que era a mentalidade da época, não é? Não sei se eu posso dizer o que é a responsabilidade, mais do que mentalidade. A responsabilidade da época. Acho que é a melhor definição. Com a própria profissão, né? A própria profissão. Isso. Responsabilidade da profissão. Nós dois, ela tem uma espiritualidade fenomenal. E eu também tenho, né? Eu creio, eu tenho uma crença muito que existe algo sobre nós que nos ajuda. O Vasco é católico. Eu sou católico. Eu sou cristã, estudiosa de religião, estudo muito, leio, estou fazendo cursos na área de teologia, de todas as áreas de astrologia, mas eu não consigo me ficar dentro de uma caixinha só de uma religião. O que serve das religiões que eu leio, que eu estudo, fica para mim, e o que não serve eu deixo de lado. Mas nós dois somos bem religiosos. Uma vez na sala de parto também, você perguntou, e uma coisa superior. Estava com um parto particularmente difícil, muito difícil. Era um neném pélvico, um neném que estava nascendo sentado, com uma perna mais para cima e a outra mais para baixo, caindo, se expondo. E eu não tinha, porque era uma criança grande, como fazer uma versão. E não conseguia contato com ninguém. Não sei por que não conseguia contato com a Daíra, que estava lá em Marcílio, não conseguia contato com um anestesista para vir.
E naquela dificuldade, eu falei assim, ai, vô, por favor, me ajude. A criança virou e nasceu. Então depois ficou até uma lenda das meninas na maternidade, das enfermeiras, das auxiliares. Ai, vô da doutora, vem ajudar quando tinha um parto difícil. Ai, vô. E eu vou sempre vir ajudar. Por incrível que pareça, dava um caminho, dava uma solução. Aproveitando, eu atendi uma criança em estado gravíssimo, assim, não tinha condições nenhuma de dizer como seria o final. Fiquei, eu acho que 10 dias internado, de manhã, de tarde, de noite, visitar aquela criancinha. Aí, certo dia, eu permiti, estava em isolamento, permiti que ele, junto com a mãe, passeasse dentro do hospital. Era a pediatria antiga, não sei se você conhece. Eu vi fotos. E tinha a foto do avô dela, numa parede, e do outro lado tinha outra foto. Era da dona Teresa Gobi. A mãe passeando, o garotinho olhou assim, oh mãe, foi esse que me salvou. Vai dizer o quê? Então, como não acreditar, né? Como não acreditar que há um plano superior? Eu vou te dizer que quando eu era criança e que as pessoas alguém dizia assim, o que você quer ter e o que você quer fazer? Eu pensava assim, eu quero fazer diferença no mundo. Eu quero fazer uma diferença. O meu objetivo foi de fazer uma diferença positiva, lógico, uma diferença positiva no mundo. Então eu acho que o meu objetivo é ser lembrada como uma pessoa que sempre que pude, ajudei alguém. Ajudei, progredi e que sempre procurei fazer com a maior perfeição e com o maior empenho, afinal. Eu acho que eu gostaria de ser lembrada assim como uma pessoa positiva dentro da sociedade canoniense, dentro da sociedade médica, que tem algum progresso para alguém. É isso. Na realidade, é você honrar as origens, né? Fazer com teu nome se perpetue sempre pelo que se fez os nossos antepassados e nós os nossos descendentes. Que eles respeitem o nome da família, que respeitem a sociedade. Esse é o melhor legado, não precisa escrever, mas que fique gravado em cada um deles o que nós fizemos, como nós respeitamos aqui os nossos antepassados, o que eles fizeram, pelo que eles fizeram. E nós estamos aqui por causa deles. Né? Pessoas de bem. Pessoas de bem, para o bem, pelo bem.